Oi, gente! Hoje nós vamos falar sobre criação e criatividade. É muito legal para mim falar sobre criatividade porque eu acho que é um assunto desafiador, é uma busca constante para nós compreendermos criatividade e poder, enfim, se reconhecer nisso e usufruir de tudo que essa palavra, esses valores que ela carrega. E é isso, quando nós estudamos um tema, eu gosto de pesquisar, de buscar raiz, de criatividade. É uma palavra, a semântica dela é bem forte, essa conotação são os valores atribuídos para a palavra. E o contexto dela criatividade parece ter uma palavra mística, aquela pessoa criativa, como se fosse um ET. Mas criatividade, na essência, ela significa capacidade de criar, produzir ou inventar. Esta é a raiz. E o que a Bíblia fala sobre criatividade? É muito engraçado porque nós queremos uma resposta e procuramos na palavra de Deus usando a palavra como nós usamos hoje. Mas na verdade a Bíblia ela é repleta de exemplos de criatividade. Que teve um insight criativo que transformou uma realidade, de trazer a existência de situações que não existiam, que precisava ser transformada. E começando bem pelo começo, Gênesis de 1 a 3, ele fala assim: no começo Deus criou os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia, sem nenhum ser vivente. A escuridão cobria o mar e o Espírito de Deus se movia entre as águas. Então disse Deus, haja luz, e a luz existiu. O primeiro verbo que aparece na Bíblia é o verbo criar. É o princípio criou Deus os céus e a terra. Isto é muito lindo, porque não é por acaso que uma palavra nesse valor aparece. Não existe, enfim, acaso na palavra de Deus. Existe uma propriedade muito forte. Tendo esse verbo, nós podemos entender que a criatividade é uma essência fundamental no reino de Deus. E muito mais incrível fica esse texto quando nós chegamos no versículo 3, que Deus criou os céus e terra. Esse foi o primeiro verso da Bíblia. Depois ele tem uma narrativa que como era a terra naquele momento, e a segunda ordem, a segunda ação de Deus é que haja luz. E ele traz luz à terra. E isto fala de criatividade porque é muito forte, porque a luz, a lâmpada, ela é uma associação de ideia de criatividade. Se você pegar, você vai reparar que em alguns momentos existe a lâmpada associada à ideia, à criatividade. E muitos podem dizer que tem motivos que a lâmpada é uma associação criativa. Thomas Edison foi o maior criativo da história dele. Ele inventou a lâmpada. A lâmpada ficou associada à criatividade. Até mesmo o iluminismo, que transformou completamente no século XVIII a cultura ocidental, que o lema do iluminismo era atreva-se a conhecer. Dentre todas as conotações que nós podemos achar e todas essas deduções que nós podemos ter, porque a luz é a sociedade, a criatividade, porque a lâmpada, ela traz a luz, ela traz uma visão, ela traz uma visão clara sobre algum ponto de vista, ela traz luz à escuridão. Então nós vemos como criatividade pode ser isso, é um lugar que Deus mais usa, é uma perspectiva
que uma pessoa criativa, ela tem um insight quando ela tem luz. Ela, aonde ela for, que, por exemplo, você não tem clareza, daí vem a luz e traz essa clareza. Então é muito lindo ver sobre criatividade, sobre os versos de Deus, os primeiros versos da Bíblia. E nós podemos falar um pouco sobre a nossa mentalidade, sobre a cristão. Martin Luther King fala que cada homem tem que decidir entre andar a luz do arco a luz ou pela escuridão. Ele foi um transformador social do último século, os últimos que marcaram, né, a Terra. Martin Luther King, ele associa a luz com a criatividade. E ele traz outro contexto, a importância da criatividade, dessa luz sendo usada pelo altruísmo. A criatividade é um serviço que nós temos que dar para a sociedade. Como cristãos, nós temos uma inspiração dada pelo Espírito Santo. Não morre em nós mesmos. A criatividade é um serviço para a humanidade. Debaixo da palavra de Deus é para servir o reino de Deus. Em 1 Pedro 4,10 diz: cada um administre os outros o dom como recebeu, como bons dispenseiros da multiforme de Deus. Ou seja, a criatividade é algo que Deus nos dá. Nós temos que ser um bom mordomo, um bons dispenseiros, para a gente expressar a multiforma de Deus. Cada um expressa a sua criatividade. Você fala, eu não sou criativa, eu não sou artista. Não, eu não tenho nada a ver com isso. Você é capaz de produzir, de criar. Tem algo que só você pode ser capaz de criar. Tem algo de Deus que só você pode traduzir para a humanidade. Em Romanos 8:19 diz que a criação anseia pela manifestação dos filhos de Deus. A criação, ela anseia para ver só aquilo que só você pode manifestar. A criatividade não é ter ou não ter. É sobre se descobrir, ativar e se direcionar para algo que gere vida. Por isso que é muito importante nós termos uma nova mente. Em Romanos 12:2 diz: e não sede conformado com esse mundo, mas sede transformados pela renovação do Espírito, para seja boa, perfeita e agradável a vontade de Deus. Uma nova mentalidade não é essencial só para nós afastarmos de coisas que nos levam a coisa que peque. Mas tem que pensarmos em coisas que agrade a Deus, para você experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Nós precisamos dessa nova mentalidade, para você trazer coisas só que você pode trazer. Tem coisas que gera só em você, que só você pode traduzir para a nossa geração. Então Deus colocou para você e você não pode se calar. O primeiro passo é você ter uma mentalidade que você tem esse DNA criativo. Você precisa aceitar essa graça de transformar, de trazer luz e perspectiva para onde você quer que você esteja. Outro ponto importante é você compartilhar isso. Você ter você entender e andar com pessoas que instiguem e encorajem essa criatividade em você, para você desaguar essa criatividade da maneira mais simples que seja, mas se você produzir e poder compartilhar, porque a criatividade é para ser compartilhada, é para trazer vida, é para impulsionar outras pessoas também. Quando nós falamos de algo de criativo, que vem de Deus, nós acreditivamos que é uma natureza divina. Então nós recebemos inspirações, que isso seja para trazer vida, para gerar vida de outras pessoas. Essa cultura do compartilhamento, que desafiam e é muito saudável.
e reconhecendo que a nossa fonte de criatividade é nos pés do maior criador de todos. Que a gente fica muito feliz, falei com tal pessoa, aí o artista, ele falou o que eu falei, mas nós temos que dar toda a honra e toda a glória a Deus, porque foi Ele que nos criou e nós somos criativos através dele. E amanhã nós falaremos mais. Dê um like, se inscreva no canal. Até!